Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que conversa hoje com o prefeito Mário Hildebrand, que nessa sexta-feira anunciou a primeira parte da reforma administrativa. Prefeito, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau. Obrigado pela oportunidade de conversarmos aí com os nossos cidadãos que estão aguardando respostas. Nessa primeira parte, o senhor falou sobre a Companhia Urbanizadora de Blumenau. Eu, há pelo menos 12 anos que eu acompanho política, sempre em campanhas eleitorais, se fala que tem que tomar medidas saneadoras na urbe, até se fala em extinção, e até o momento a gente nunca viu isso acontecer. Em que momento o senhor tomou essa decisão, que é uma decisão difícil, complicada, e também envolve a vida de pessoas, porque vai acontecer a demissão de servidores? Na realidade, a gente tem acompanhado o trabalho da URB e o processo dela desde 2005, quando eu sou secretário. Sempre distante, sempre olhando e ouvindo os prefeitos e as pessoas dizerem, contar das dificuldades da URB e dela prestar serviço público de qualidade. E no ano passado, especificamente no mês de novembro, quando veio a necessidade de um aporte de 4 milhões de reais para pagar as contas em dia, para pagar 13º da URB, isso me chamou a atenção, mais do que já estava, e aí começamos a aprofundar essa discussão, esse debate dentro do comitê gestor, fazendo essa análise, essa avaliação, entendendo o contexto da URB, e ele se agravou quando no final do ano me foi alertado de que no ano de 2019 precisaria no mínimo de 10 milhões e 2020 de 20 milhões. Ou seja, qual é a pergunta que eu fiz para a equipe, qual é a condição que a gente tem de estancar esse processo? Aí eles disseram, Mário, só tem uma condição, que é extinguir a URB, é parar dela ser prestadora de serviço do município. E eu acabei indo para as férias, no bom sentido, ruminando esse processo, acabei pensando nele durante as férias, e no mês de janeiro, quando a gente recebeu a medição da URB, que deveria ser aí em torno de 1.800.000 a 2 milhões no mínimo para ela pagar o salário, e foi 400 mil reais, nós tivemos que fazer um aporte para pagar salário, então a decisão ali naquele momento se materializou, ou seja, eu chamei a equipe e disse, olha, vamos fazer o desenho disso, vamos nos estruturar e vamos extinguir a URB. Extinguir não dá, porque ela tem todo um processo que tem que ser levantado, mas vamos iniciar o processo de extinção. E aí nós começamos a medir qual ia ser o tamanho do corte. E aí, no primeiro ponto, com a ida do Rafael para lá, ela foi justamente para começar a botar o dedo na ferida e poder ter um aprofundamento nos números, nas informações, e aí junto com o controlador Rodrigo Jansen, com o Paulo Costa, coordenador do nosso comitê de gestão, nós conseguimos trabalhar e aprofundar e chegar nessa decisão de cortar efetivamente e demitir todos que estão lá. Quais são os serviços, para que a comunidade entenda, quais são os serviços públicos para a cidade que a URB presta hoje e de que forma o senhor vai equacionar que esses serviços sejam mantidos? Ela tem 7 contratos hoje, mas os principais contratos, talvez aqueles que a comunidade enxerga e vê, é o de roçada, que no bom sentido, eu não preciso nem explicar para a população, ela vê na rua o que tem, inclusive mostrei fotos na apresentação, está horrível, está péssimo, está ruim, eu tenho que admitir isso, enquanto gestor não dá para fazer de conta que a coisa está acontecendo, e esse fazer de conta, esse é o grande problema da gestão pública que a gente vive, a gente às vezes acaba sendo obrigado a fazer de conta, e comigo não tem isso, comigo tem a visão do problema e a busca da solução dele, então essa é a solução em relação a isso, não dá para compactuar com uma cidade suja, uma cidade mal cuidada. Esse não é o estilo que eu vejo para Blumenau e nem quero, nem para o desenvolvimento econômico, nem para o turismo e nem para a segurança da população, que é obrigada a descer da calçada, andar no meio da rua porque o capim está na calçada. Então essa é uma decisão forte em relação a isso. Outro serviço que ela presta é a questão de manutenção de bocas de lobo e outras ações. O apoio num contrato complementar, por exemplo, na Vila Itoupava, onde tem profissionais lá que prestam apoio de limpeza e manutenção também, mas é um contrato específico com a intendência da vila, e as ações de zeladoria nas escolas. Então, todos esses contratos e os demais, por exemplo, com FAEMA e outros, vão ser equacionados, vai ser feita uma contratação emergencial, claro que já tem um preço definido, que é o preço que a URB estava cobrando, e na sequência, durante esse mesmo processo emergencial, vai ser feito um processo licitatório para contratar uma empresa para prestação de serviço. Além disso, a própria
URB, ao longo dessa caminhada, da sua história, não conseguiu modernizar a sua estrutura, seu parque de trabalho. Tanto é que hoje existem máquinas que você pode fazer a roçada e ela continua fazendo a roçada manual e com a telinha do lado para a pedra não vá nos carros. Então, tudo isso foi agravando e foi trazendo um problema de prestação de serviço de qualidade. Além disso, o crescente aumento da dívida, né? No balanço de 2018, e aí para mim impactou muito isso, 60 milhões. Isso sem uma auditoria aprofundada. Claro, essa auditoria pode aumentar ou pode diminuir essa dívida. Para isso a gente também contratou uma auditoria e sem um acompanhamento claro. E agora o start do mês de março para que isso acontecesse, porque no mês de abril é o mês de renovação dos contratos. E a URB, como qualquer empresa, por mais que ela seja de economia mista, ela precisaria apresentar as certidões negativas de débito para o município para poder contratar com o município. E aí eu ia ter que fazer um aporte, enquanto município, de aumento de capital, mais uma vez, da previsão de 10 milhões de reais para poder sanear e para poder ela contratar e continuar por mais um ano executando contratos, até abril do ano que vem, onde era mais 20 e assim sucessivamente o buraco ia aumentando. Como é que fica o pagamento dessas dívidas? Você falou aí tem um montante de 60 milhões e para tranquilizar esses servidores, esses funcionários da URB que perderão o emprego, eles receberão os direitos que eles têm integralmente? Isso também é um ponto, porque em abril, se nós não renovássemos o contrato por questão de CND, a URB não teria condição de pagar salário. Não tendo condição de pagar salário, ia ser um efeito cascata em relação aos servidores, tanto comissionados quanto efetivos. Então tomamos a decisão no mês de março, porque ainda há a condição financeira da própria prefeitura, com dificuldade e muita dificuldade, de pagar as rescisões trabalhistas, o fundo de garantia de todos que estão lá, e eles poderem receber o seu seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, poderem ser indicados, né? Nós vamos apresentá-los pela qualificação que boa parte deles tem, para poder prestar o mesmo serviço nessas empresas que nós vamos contratar via processo licitatório. E essas dívidas maiores de 60 milhões, como é que a prefeitura vai fazer? Por isso a auditoria foi contratada, para ela poder nos apresentar quais são essas dívidas, e nós podemos fazer equacionamento dessas dívidas com a URB, diretamente pela URB, ou aí trazendo elas para a prefeitura. Isso juridicamente vai ser estudado pela nossa procuradoria. Para encerrar, a URB sempre funcionou muito como moeda de troca de várias administrações municipais, porque tinha um grande número de cargos comissionados. Se falava muito que muitos vereadores tinham cargos lotados ali. O senhor não teme uma retaliação dos vereadores? O senhor já conversou? Como é que funciona isso na sua cabeça? Olha, eu apresentei aos vereadores hoje, os que estiveram, que se dispuseram a vir aqui, a situação que ia acontecer, mas a realidade é a seguinte: ou você faz gestão ou você faz política. Eu decidi fazer gestão. Então essa é a linha de trabalho que a gente tem. Eu espero e eu tenho confiança nos vereadores que eles vão nos ajudar a fazer gestão na cidade para que a gente possa atender cada vez melhor a comunidade. O que a comunidade pode esperar da segunda parte da reforma administrativa? Trabalho. O senhor vai antecipar? Trabalho. Prefeito, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, boa sorte e parabéns por essa coragem de mexer nesse vespeiro que é a Companhia Urbanizadora de Blumenau. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para continuar fazendo o melhor pela cidade. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com assunto de interesse da nossa comunidade.